esse congresso, estou ouvindo tudo, bebendo de todas as fontes, e está bom demais. Né? Eu sou Renata Oliveira, faço parte do grupo da Startup PC, e a gente estava bem ansiosa por esse congresso, né? E está superando nossas expectativas, tem sido bem bacana, principalmente a integração com a galera aí, o pessoal das faculdades, os PCs, futuros PCs aí, e está sendo muito bacana porque a gente está vendo que o quanto o nosso projeto é importante, né? Porque a gente sabe que na faculdade fica muita coisa a desejar e a gente precisa entender um pouco mais, até para a gente chegar lá no nono, 10º período e, caramba, para onde eu vou? Né? Para que caminho eu vou seguir? Então, a gente está aqui, esse congresso foi proposto por isso, né? Para dar um rumo, para dar um norte aí para o pessoal que está ainda sem saber para onde vai. E eu acho que tem sido de excelência, assim, eu acho que no final, né, as pessoas já vão estar decididas para onde irem. Tenho certeza que está sendo de muita excelência, de muita valia. Né? E hoje nós estamos aqui agora com a Ana. A Ana vai falar sobre a terapia do esquema, e eu estou ansiosíssima, estava conversando com ela ali nos bastidores, e eu estou doida para ouvir, para beber essa fonte também, né, que hoje é a abordagem, né, que eu quero seguir, a TCC, pela terapia do esquema. Então, já estou lendo bastante sobre isso também. Então, acredito que ela vai engrandecer muito aí nesse congresso também, trazendo essa terapia do esquema para a gente. Então, mas aí antes, eu queria só falar um pouquinho também de todas essas novidades, né, que nós temos aqui no congresso. Nós vamos ter o grupo de imersão. Não percam, gente, porque a gente sabe que 40, 50 minutos é pouquinho, né? E a gente quer ouvir mais, a gente quer descobrir mais coisas, e na imersão a gente vai realmente mergulhar. E a Ana vai ter a imersão também, vai ser um dia inteiro, praticamente. São 3 encontros, né? Com a Ana, falando sobre a terapia do esquema. Vai ser no dia 2 de agosto, 9, 10 e meia e 2 horas da tarde. A gente colocou aí também, já está no chat, o link para quem tiver interesse em participar do nosso grupo da imersão. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de conhecer mais, de aprender mais um pouquinho. Né? Tenho certeza que agora ela vai explanar bastante coisa, mas a imersão também vai ser maravilhosa, né, gente? E aí, nós temos as promoções, né? Tem uma programação maravilhosa na imersão, e aí nós temos o valor de R$ 50 para cada imersão, né? Quem quiser participar de todas as imersões, o valor é 160. Aquela promoção maravilhosa dos amigos, né? Que 3 amigos e participando, se tiverem 3 amigos para participar do grupo, fica R$ 120. E nós vamos ter um sorteio. Quem quiser participar de uma imersão, nós vamos dar aí gratuito o sorteio de uma imersão. Vocês só precisam ir lá no Instagram, que a gente vai colocar aqui também o link para vocês, e vocês comentarem muito no post que nós vamos colocar aqui no link, que é o da Ana, né, do congresso, e comenta que quer participar, que quer ganhar, que amou, que adorou, qualquer interação que você fizer lá, vocês vão poder participar do sorteio, tá? Então, a gente está aguardando vocês lá na postagem, vamos colocar aqui agora mesmo para vocês. Eu quero, a Francilene já falou que quer. Eu também quero, Francilene. Vamos lá, vamos compartilhar lá, vamos postar muito lá, interagir muito lá, e aí a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Lá pela postagem. Então, gente, olha, Ana Carolina, seja bem-vinda, e o palco é seu, a fala é sua. Fique à vontade, traga aí pra gente tudo que você trouxe hoje. Fique à vontade, meu amor.
Boa noite, gente. Primeiramente, eu queria parabenizar vocês por estarem aqui, porque é uma ação de compromisso isso, e a gente vê o valor de quem está aqui dedicando uma sexta-feira à noite para estar estudando abordagens, conhecendo um pouco mais. Eu sei como isso é valoroso. E também queria parabenizar as meninas por esse congresso, porque eu sei como é difícil a organização, ajustar tudo, e elas estão conseguindo fazer com muita maestria. E também queria agradecer o convite, que eu fico muito honrada de estar aqui compartilhando sobre a TE, que me conquistou na faculdade, assim, pegou nos últimos segundos do curso e me agarrou e foi a abordagem que eu acabei escolhendo. Eu vou compartilhar a apresentação aqui com vocês, aí eu só vou pedir para vocês me confirmarem se está aparecendo. Tá dando para ver? Sim, perfeito. Eu não vou conseguir acompanhar o chat, então eu vou pedir para a Renata ir me avisando, caso tiver alguma interação, e vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas e tudo mais. Eu vou tentar trazer de uma forma muito leve, mas é muito desafiador, eu até comentei com as meninas sobre trazer uma abordagem inteira em 50 minutos, e eu fiquei pensando muito no fato de ser o último horário, então não queria que fosse cansativo para vocês. Então eu tentei dar uma resumida e trazer os principais pontos aqui para vocês. E eu gosto de questionamentos também. Eu acabo utilizando bastante do questionamento socrático. E o título dessa palestra inicial seria Por que repetimos padrões que nos machucam? Uma introdução à terapia do esquema e suas raízes emocionais. Eu me chamo Ana Marçango, sou psicóloga clínica formada pela UNOESC, atuo como psicóloga clínica desde janeiro de 2025, me formei ano passado. Eu fiz estágio na Eureka de 2023 a 2024, então nele eu tive a oportunidade de ter contato com as contextuais e formação. Então eu utilizo a terapia do esquema, que eu estou finalizando a formação da Ana Rison, juntamente com a ACT e a DBT que eu tive nessa formação. O meu foco de atendimento é jovens adultos que buscam relações mais saudáveis e autocompaixão. E atualmente eu tenho gostado muito de atender a demanda de bipolaridade, então provavelmente eu vou acabar ampliando um pouco mais. Eu queria iniciar questionando para vocês, e não necessariamente vocês precisam me trazer essa resposta, mas é mais para a gente conseguir entender um pouco mais desses movimentos ao final da palestra, que é quantas vezes vocês já viveu a mesma dor, só que com nome, o rosto ou cenário diferente? Essa pergunta é muito importante porque a terapia do esquema, ela busca compreender por que certos padrões disfuncionais se repetem ao longo da vida e de que forma podemos promover mudanças duradouras, tanto no nosso paciente quanto em nós mesmos. E aqui eu abro um parêntese muito importante. Terapeuta do esquema precisa estar com terapia em dia. A gente não pode ficar sem terapia justamente porque é uma abordagem que a gente movimenta muito as emoções. Então, a gente ficar sem terapia até expõe o nosso paciente a um risco significativo. Então, essa observação é importante, claro que o ideal é que todo psicólogo faça terapia para conseguir lidar com as suas questões e não ressoar no paciente. Mas na terapia do esquema tem uma ênfase muito grande nesse aspecto. Então, quem criou a terapia do esquema foi o Jeff Young. E aqui criou uma certa, como que eu posso dizer, uma certa confusão por causa do Jung da psicanálise. Mas o Jeff Young, ele é um psicólogo clínico americano, ele foi aluno do Aaron Beck, inclusive, um fato curioso é que a terapia do esquema, ela entra como de terceira onda da TCC, então elas podem ser utilizadas em conjunto e ela pode utilizadas contextuais também. E daí entra muito no que a Laura estava comentando, de que a gente precisa entender em qual momento utilizar elementos de cada abordagem, tomar as decisões corretas para o bem-estar do nosso paciente. Ele criou a terapia do esquema em 1990 e isso é um pouco desesperador, porque no máximo se tem um slide sobre nas faculdades, assim, uma aula, não se fala sobre a terapia do esquema nas faculdades, e é um tanto quanto frustrante, porque é uma abordagem incrível e merecia muito mais reconhecimento. Mas ele desenvolveu a terapia do esquema para tratar transtornos difíceis de padrões emocionais crônicos. E aqui eu entro um pouco mais no aspecto de que seria essa questão. A gente está falando aqui de pacientes caracteriológicos, que são pacientes que têm uma certa resistência, eles têm padrões emocionais profundos e duradouros, e normalmente eles têm transtornos de personalidade e dificuldades de, como que eu posso dizer, de se envolver um pouco mais na terapia tradicional. E o que acontece também? Muitas vezes eles têm esquemas ativados que eles não souberam entender o que aconteceu, porque tem esse esquema, como que eles lidam com esse esquema, e faz com que eles tenham um resultado positivo a médio prazo, mas a longo prazo esse resultado não dure,
justamente porque não foi trabalhada a raiz do problema, foi trabalhado o comportamento e tudo mais, mas em um momento que o esquema é ativado, ele pode voltar a ter os padrões do passado. E isso eu acho muito incrível da T, porque ele foi pioneiro, o Jung, né? Foi pioneiro em integrar a TCC com a teoria do apego, a Gestalt e abordagens psicodinâmicas, como psicanálise. E aqui eu brinco que a T é quase um acordo de paz na guerra de abordagens que tem, porque o Jeffrey Young, ele conseguiu pegar a essência da qualidade de cada abordagem, de cada teoria, e criar uma abordagem extremamente completa que consegue suprir as necessidades tanto do paciente quanto do terapeuta para si mesmo. Porque a gente precisa ter uma abordagem na qual a gente se sinta realizado com o serviço que a gente oferece para o paciente. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do que ele colocou na TE, de algumas abordagens e teorias, mas assim, tem muito mais que isso, né? Da TCC, ele utiliza bastante a base estrutural inicial, com foco nos pensamentos e comportamentos. Da teoria do apego, e a teoria do apego eu queria muito, e eu tive que apagar muitos slides por isso. Eu queria trazer muito mais dela aqui, só que ia ficar muito extenso e ia acabar sendo muito conteúdo, então eu vou focar um pouco mais nela no curso mesmo. Mas vale a pena dar uma pesquisada na teoria do apego do Bowlby. Inclusive, eu recomendo pesquisar a história de vida do Bowlby, porque é uma história de vida que, linkando com a teoria que ele criou, tudo se encaixa, faz muito sentido, sabe? E é bem interessante e é muito rico pro nosso atendimento, independente da abordagem. Mas, da teoria do apego, ele utiliza dela para compreender vínculos emocionais e padrões afetivos desenvolvidos na infância. E daí, das psicodinâmicas, da psicanálise, ele explora os processos inconscientes e conflitos internos. E da Gestalt, ele utiliza a ênfase das experiências presentes nas vivências emocionais completas. Desculpa, gente, estou um pouquinho nervosa ainda. Mas a integração dessas abordagens faz com que a terapia do esquema trabalhe tanto o cognitivo quanto o emocional e o relacional de forma profunda. Os objetivos da terapia do esquema, eu trouxe aqui 3, sendo o primeiro deles, e não necessariamente em ordem, né? O primeiro deles, conscientizar consciência psicológica dos esquemas, da memória de infância, emoções, sensações corporais, cognitivas e estilos de enfrentamento. O segundo, ajudar os pacientes a encontrar formas adaptativas de satisfazer suas necessidades emocionais. E o terceiro, ensinar o paciente a fortalecer seu modo adulto saudável, de forma com que ele aprenda a navegar e lidar e cuidar e neutralizar os modos disfuncionais. E aqui, a gente entra num ponto importante. Os modos também é muito extenso. Eu trouxe uma pincelada deles, mas o modo adulto saudável seria o modo quase que um estado nirvana, do que a gente quer que o paciente tenha a capacidade de conseguir se regular sozinho e não dependa necessariamente da nossa ajuda constantemente ali. Como os esquemas se formam, então? A gente tem 18 esquemas e eles se formam basicamente com base em 3 pilares. E daí aqui a gente entra quase que num dominó, porque um slide ele vai acabar derrubando o dominó do outro e vocês vão entender em sequência. Mas, inicialmente, o primeiro é frustrações de necessidades, e aqui entra a questão da teoria do apego, que são negligências e instabilidades emocionais. O segundo são experiências nocivas, que é traumas, abusos, perdas. E o terceiro é o temperamento. Se o paciente ele é mais ansioso, ele pode ter uma tendência a desenvolver um esquema de doença. E aqui é importante perceber que a gente utiliza muitas técnicas da TCC também. Então, a gente utiliza muito a Big Five para entender um pouco mais o temperamento do nosso paciente, para conseguir administrar um pouco melhor os esquemas dele. E é muito importante entender também o comportamento do nosso paciente para administrar o funcionamento dos esquemas dele e o comportamento que ele tem em frente aos esquemas que a gente vai estar falando um pouco mais para frente. E aqui eu peguei uma frase que ela faz todo sentido, que é: a pessoa não entende que o ambiente é que falhou, e ela tende a acreditar que ela é o problema. Claro que aí a gente está falando em alguns contextos, mas a base do esquema é esse. Mas as necessidades emocionais que a gente fala na terapia do esquema, elas vieram da teoria do Bowlby, e são 5 principais, que é o vínculo seguro, que é sentir-se aceito e pertencente, autonomia e identidade, que é sentir-se capaz e separado dos outros, limite realista, que é desenvolver autorregulação e respeito mútuo, liberdade emocional, que é poder sentir-se e expressar emoções, espontaneidade e lazer, que é sentir-se leve, brincar e descansar. E quando essas necessidades emocionais não são atendidas, se formam os esquemas.
Aqui eu trouxe os domínios esquemáticos. A gente tem 5 necessidades emocionais e 5 domínios esquemáticos. Eles acabam dando um match entre si ali, basicamente. Então, o primeiro domínio esquemático é desconexão e rejeição, que vem justamente da necessidade de vínculo seguro. O segundo domínio esquemático é autonomia e desempenho prejudicados, que vem da autonomia, competência e sentido de identidade. O terceiro domínio é limites prejudicados, que fala sobre limites realistas. E o quarto é direcionamento para o outro, que fala sobre a liberdade de expressão e necessidades e emoções validadas. O quinto é supervigilância e inibição, que traz muito o aspecto da espontaneidade do lazer, que é justamente o que eu falei nos slides anteriores das necessidades. Aqui eu não vou conseguir aprofundar muitos esquemas, apesar de que eu estou falando um pouco rápido, mas enfim, um pouco mais rápido do que eu tinha planejado. Mas eu vou trazer uma pincelada sobre eles e a ideia é que no curso eu consiga aprofundar um pouco melhor em cada um. Nos domínios de desconexão e rejeição, a gente tem 5 esquemas, sendo eles, e aqui eu deixei em todos os slides escritos que o domínio é uma necessidade não atendida para facilitar essa compreensão, porque muitas vezes a gente tende a confundir com as crenças da TCC. Então, nos domínios de desconexão e rejeição, a gente tem abandono e instabilidade, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento social e alienação. Nos domínios de autonomia e desempenho prejudicados, a gente tem 4 esquemas, sendo eles dependência e incompetência, vulnerabilidade ao dano ou à doença. Esse esquema é muito comum em pacientes ansiosos, inclusive. O 8, que é de emaranhamento e self-subdesenvolvido, e o 9, que é o de fracasso. A gente tem os domínios de limites prejudicados, somente 2 esquemas, sendo arrogo e grandiosidade, autocontrole e autodisciplina insuficientes. Eu escutei um barulho. Alguém fez uma pergunta? A Esther levantou a mão, acho que ela quer perguntar alguma coisa. Pode perguntar, Esther. Fone, Esther. Será que foi no chat? Não. Eu acho que foi sem querer, se eu não me engano, alguém entrou junto também na hora que... Pode ter sido, porque eu acho que ela já retirou a mão aqui. Pode continuar. Perfeito. Como eu não tô vendo, acabei pensando, tipo, eu vou vir o que aconteceu. Mas, então, esses são os esquemas do limites e domínios prejudicados. No autocontrole e autodisciplina insuficientes, é muito comum pacientes com TDAH terem ele um pouco elevado. Aí a gente tem o quarto domínio, que é o direcionamento para o outro. E esse aqui, eu gosto dos esquemas porque o nome deles é um pouco autoexplicativo também, que é o de subjugação, autossacrifício e busca por aprovação, busca de reconhecimento. Então, indo para o quinto domínio, a gente está falando de supervigilância e inibição. Então, a gente tem 4 esquemas, que com números eu sou péssima, gente, então eu preciso contar aqui. Mas é o negativismo, o pessimismo, inibição emocional, padrões inflexíveis, postura crítica exagerada e postura punitiva. A gente tem 3 tipos de respostas de comportamento e de maneiras de lidar com os esquemas que a gente usa como resposta de enfrentamento. Sendo a primeira delas, aqui eu coloquei palavras do lado que tem a paralisação, fuga e luta, para facilitar a compreensão deles. Não necessariamente que tenha na parte técnica isso, mas foi a maneira que eu achei de entender e diferenciar cada um deles, para até mesmo não confundir. O primeiro é a resignação, que é a paralisação. O segundo é a evitação do esquema, que é a fuga dele. E o terceiro é a hipercompensação do esquema, que é a luta. Esses estilos, eles dão a sensação para a gente da proteção da dor, mas na verdade eles mantêm a gente no que a gente já conhece. É exatamente aquela frase que se fala muito, que é a zona de desconforto confortável por ser conhecida. E os esquemas falam muito desse movimento também, porque a gente tende a procurar se aproximar de coisas que reforçam que o nosso esquema está certo, que reforçam o nosso esquema e façam com que eles sejam ativados e a gente tem aquela sensação reconhecida já, sabe? Inclusive, nesse aspecto, estou fazendo uma observação, a gente tem a química esquemática que entra nos relacionamentos. Eu não aprofundei ela aqui, mas eu pretendo trazer ela um pouco mais no curso, porque é bem interessante. Ela fala como cada esquema pode se atrair. Por exemplo, um esquema de subjugação pode ser atraído para um esquema de arrogo e grandiosidade. Então, acaba tendo um relacionamento potencialmente abusivo ali,
por conta da dinâmica dos esquemas em si. Então, tem um certo match que dá entre os esquemas, e isso afeta as relações pessoais. E essa informação não é importante somente para quem pretende atender casais, apesar dela ser muito útil e ter muitas respostas ali, mas ela também é importante para a gente entender por que minha paciente está trazendo novamente a mesma situação que ela passou com esse, com um outro rapaz agora. Por que esse sofrimento está se repetindo? Por que está acontecendo isso? E aqui eu vou explicar um pouco mais sobre as respostas de enfrentamento. A resignação, como eu comentei, é a paralisação em frente ao esquema. Então, o paciente, ele consente com o esquema. Ele não tenta evitá-lo, ele não luta contra ele acredita que é verdadeiro aquilo que ele está sentindo e que ele está pensando também, porque esquemas também estão ligados a pensamentos automáticos. Ele sente diretamente o sofrimento emocional do esquema e age de maneira a confirmá-lo também. Então, ele se torna refém dos esquemas dele, basicamente. E esse aqui é o único que não. A gente tem questionários dos estilos de enfrentamento. A paralisação é o único que não tem questionário, porque não tem necessariamente o que tu responder sobre. Então, não tem como a gente ter tanto critério de avaliação como os outros, que tem já questionários. Se eu não me engano, o questionário dos outros tem uma média de 45 perguntas. E também tem um questionário dos esquemas, que tem 90 perguntas. Toda vez que a gente dá para os pacientes, eles têm quase um treco, falam, nossa, 90 perguntas, como é que eu vou fazer? Então, acaba que é um questionário que a gente utiliza bastante para ter mais segurança. Mas a gente não se limita somente ao questionário do esquema, a gente também avalia o que o paciente traz na clínica em si, porque, como a Laura comentou, às vezes o paciente pode não ser honesto no questionário. Então, a gente precisa considerar a nossa visão clínica do processo como um todo. A gente tem a evitação ou fuga, que é quando o paciente ele tenta organizar a vida dele de maneira com que o esquema não seja ativado ou eles evitam o esquema. Então, aqui, como que eu posso explicar? Sabe quando a pessoa ela esquiva muito e ela entra muito naquele aspecto de eu vou fingir que eu não tô vendo, eu vou fingir que eu não tô lidando, eles tendem a lidar dessa maneira e ele é muito difícil lidar e ele é bem, bem complicado de administrar. Inclusive, muitos pacientes que vêm da DBT pra gente da TE, que normalmente a DBT tende a ser encaminhado depois para TE quando não tem um bom vínculo com o paciente, eles tendem até a evitação e eles usam muito, muito a tolerância ao desconforto como maneira de evitação dos esquemas. Isso é um grande problema na clínica em si, porque tu tem que fazer todo um processo de psicoeducação, incentivar o paciente a estar ali se desenvolvendo e explicar para ele a diferença da tolerância ao desconforto e da fuga dos problemas e dos sentimentos. A hipercompensação, que é a luta. Então, a gente traz a luta no aspecto de que o paciente ele luta contra o esquema dele, não está fugindo dele. Ele luta exatamente pensando, sentindo e se comportando no oposto que ele tinha de comportamento e tudo mais, referente ao esquema. Então, por exemplo, na infância era uma criança que falava muito. Na vida adulta tende a ficar quieto para não se expor ao desconforto de ter o esquema ativo novamente. E ele se dedica a ser o mais diferente possível da criança que foram quando adquiriram um esquema. Então, esse exemplo do silêncio é muito significativo, mas pode ter, por exemplo, era uma criança curiosa, fazia muita pergunta e enchia um saco não, né? Acabavam criticando muito ela por isso. Então, se torna uma criança que não desenvolve muito interesse em algumas coisas. E aqui a gente tem os modos de enfrentamento da terapia do esquema. Aí aqui que eu comentei o dominó. Por quê? Tu tem a origem do esquema, aí tu tem o esquema em si, tem o modo de... a forma de enfrentamento do esquema, e daí vem os modos que ativam juntamente com essa cadeia de acontecimentos. O que são os modos? Na terapia do esquema, a gente também fala sobre os modos de estados emocionais, que são estados emocionais e padrões de respostas que se ativam em certas situações. Daí aqui é importante trazer um ponto que o esquema também pode ser ativado pela com que o nosso cuidador ou as pessoas próximas da gente na nossa infância lidavam consigo mesmos. Então, não necessariamente eu preciso ter um pai que fica me criticando muito, mas o fato de eu ver o meu pai se criticando faz com que eu normalize esse comportamento e adote para mim como uma estratégia. Essa informação é importante porque nos modos, eu trouxe alguns aqui de exemplo, tem mais, inclusive, a gente que atua como terapeuta do esquema, a gente tem um modo do terapeuta, inclusive falei muitas vezes. A gente tem um modo do terapeuta que ele
ele ativa em momentos que não precisa ativar, mas durante o setting terapêutico ele é muito importante, durante o atendimento, no caso. A gente tem o modo da criança vulnerável, que normalmente ativa quando a gente... Alguém levantou a mão? Ô, Ana, eu não sei se tá só para mim, mas a sua voz está meio robótica. Eu não sei se tá para mais alguém. Tava, tipo, cortando um pouco. Ela deu uma Ó, falhada. pessoal com um sotaquezinho gostoso agora que abriu o microfone. É aqui Cortou da em qual Bahia. Foi rápido, mas deu uma picotadinha. Eu acho que agora melhorou. Tá, será que voltou? Tô te ouvindo bem melhor agora. Qualquer coisa tu me avisa, que daí eu tento mudar o microfone aqui. Tá dando Não, pra acho que agora entender, voltou mesmo. inclusive, que eu tô com medo de estar falando um pouco rápido também. Tá dando pra Não, eu tô entender? achando tranquilo. O pessoal tá colocando um joinha aqui também. Palminhas. Eu vou retornar pra lá. Mas a gente tem os modos. A criança vulnerável, aqui eu dei exemplos de quando eles estão ativados, não necessariamente é somente nesses contextos. É importante enfatizar isso. Mas a criança vulnerável pode ser ativada quando a pessoa se sente rejeitada ou sozinha. E daí, quando a gente fala do modo de criança vulnerável, a gente fala do momento onde tu fica muito sensível. Sabe quando tu é criança e tu sente meio que um sentimento de desamparo tão grande que tu quer chorar sozinha no teu canto? Eu tenho, inclusive, uma paciente que ela comenta que ela tem um casulo da criança vulnerável dela, que ela vai de vez em quando para se permitir expressar as emoções. E a gente tem a criança zangada, que pode ser uma reação mais impulsiva frente a alguns momentos de raiva ou de frustração. A gente tem o crítico punitivo, que daí entra o exemplo que eu dei do pai. A gente pode ver os nossos pais tendo um comportamento e adoçar esse comportamento para a gente. Então, é muito comum também a gente dar nomes para os modos. Eu tenho paciente que usa, por exemplo, a criança vulnerável com nome de personagem. Eu tenho paciente que usa o modo punitivo com o nome de um professor que era muito punitivo com eles na escola. Então, a gente pode adotar nomes para esses modos para que o paciente consiga levar com uma certa leveza para eles também. Até no processo terapêutico se torna um pouco mais leve para eles irem trazendo. Tem vários nomes, é bem divertido. Assim. A gente também costuma nomear a criança interior do paciente, isso é bem importante de trazer. A gente trabalha muito com a criança interior. Agora que eu percebi, eu não trouxe esse ponto aqui, mas a gente movimenta muito a criança interior do paciente em si. Em alguns momentos, a gente até faz com que ele acolha essa criança com técnicas como a da cadeira. Mas a gente tem o modo crítico punitivo, que é a voz interna que julga e que culpa. Então, é a típica autocobrança, basicamente. Aí tem o modo adulto saudável, que eu comentei no início, que é a parte equilibrada que acolhe e organiza. E é justamente a parte que a gente vai reforçar na terapia do esquema. E daí aqui entra a relação terapêutica, que é exatamente a parte que me conquistou na TE. Porque a terapia do esquema, ela permite com que a gente seja mais autêntico, a gente precisa ser mais autêntico. Então, eu vou dar um exemplo do meu cenário aqui. Vocês podem ver que tem CD de banda aqui, que não é necessariamente um cenário típico para psicólogos, mas eu já utilizei ele para vincular com o paciente. Tem uma placa de pare aqui, que na minha cabeça dá para ver nessa distância, mas não deu, que é da banda Teatro Mágico, que eu gosto muito. Então, tem elementos de coisas que eu gosto, e eu não sei se vai dar para ver, mas eu tenho 2 arranhadores nos cantos, porque meus pacientes gostam de gato, então tem paciente que pede meu gato em sessão, e eu pego meu gato e deixo ele aqui, porque para ele é gostoso ter o Celso aqui por perto. Então, a terapia do esquema, ela fala muito sobre um vínculo com uma certa sintonia com o paciente. Então, a gente precisa ser autêntico para também dar espaço para o paciente ser autêntico. Aí é importante enfatizar que a gente está falando também de um processo terapêutico, não é eu pegar e começar a apresentar as bandas que eu tenho aqui atrás para o paciente. Aí, se o paciente gostar, ele vai comentar, nossa, eu tenho esse disco também, eu gosto dessa banda. Isso é algo que fortalece o vínculo terapêutico e, além disso, faz com que o paciente ele se sinta permitido a ter uma postura mais vulnerável para a gente, porque a gente está mais vulnerável para ele também. Então, o terapeuta, ele estabelece uma sintonia com o paciente, formula uma conceitualização de caso também, e aí, como a PBE, a gente tem diversas formas de fazer a conceitualização de caso, e vai de acordo com a preferência de cada profissional que está atendendo. A gente avalia qual estilo de reparação parental limitada é mais adequado para o paciente, aí eu já vou explicar um pouco mais sobre, e observa os nossos próprios esquemas, como eles podem interferir no processo terapêutico desse paciente. Quando a gente fala de
reparação parental limitada, a gente está falando de suprir as necessidades básicas, que aí entra a teoria de Bowlby lá do início, e também as necessidades, porque a gente tem que entender o que faltou para esse paciente, que eu preciso suprir, de qual pessoa que ele precisava desse afeto, para que ele se sinta amparado e amado aqui também, para que ele consiga se sentir seguro nesse processo terapêutico, entenda que ele não tem somente relações disfuncionais. E aí entra um ponto muito importante, porque muitas vezes a primeira relação saudável que o paciente vai ter é justamente no setting terapêutico com a gente. Então, eu adoto até mesmo algumas estratégias como psicóloga para que o paciente ele perceba que ele é importante para mim e ele não é somente mais um número na minha agenda, como, por exemplo, sessões extra eu não costumo cobrar para o paciente não se sentir um pouco... Assim, não é necessariamente que ele vá se sentir agoniado, mas para ele perceber que ele não precisa ficar se preocupando com o dinheiro, necessariamente, para o processo terapêutico. Isso é muito importante para pacientes com ideação suicida, inclusive. Então, eu acabo adotando algumas estratégias que estão mais afetivas para o processo terapêutico, para trazer mais segurança para esse paciente, porque normalmente o que acontece? O paciente ele já pensa, claro, eu sou mais um paciente para ela vai acabar ganhando mais se aumentar minha frequência agora que eu estou mal. Então, isso é muito significativo para que ele sinta mais segurança no processo terapêutico. Então, ali entra um pouco do valor do psicólogo, né? Se a gente opta por abrir mão do jeito que eu abri, de uma parte um pouco financeira ali, ou se a gente opta por seguir da maneira e adotar outras estratégias para suprir. Esse foi um dos exemplos, mas eu costumo assistir seriado que o paciente traz para entender um pouco mais do mundo dele, escutar músicas que eles gostam. Teve uma paciente minha, inclusive, que ela foi de Lagoon. Eles lançaram um álbum novo, e na hora que eles lançaram, ela me mandou o link do Spotify. E quando eu vi Lagoon, foi a banda que eu mais escutei no Spotify, porque eu estava analisando música por música para ver o que eu poderia trazer para ela em terapia que ajudaria no processo terapêutico dela. Então, a gente se envolve muito com o paciente, é um processo muito... Eu gosto porque é muito afetivo, e para mim faz sentido isso, porque eu não me sinto confortável na ideia de conversar com a pessoa, receber toda a vida dela, e acolher isso e depois não conseguir, sabe, não poder expressar o afeto. E a TE permite com que a gente expresse o afeto da maneira com que o paciente precisa que seja expresso. Então, a gente não vai sair fazendo declaração para o paciente, a gente vai fazer dentro do que ele precisa para ter mais segurança nas relações. Só vou voltar aqui para os slides. A relação terapêutica ela é fundamental tanto para avaliar quanto para a mudança dos esquemas. Tanto para a avaliação quanto para a mudança dos esquemas, sendo sustentada por uma postura de confronto empático e também pelo uso estratégico da reparação parental limitada, que é o que eu acabei de comentar. O confronto empático é importante trazer aqui que a palavra confronto já dá uma sensação um pouco estranha, mas é a gente conseguir conduzir o paciente para a reflexão que ele precisa para entender o que esse esquema e esse comportamento dele reforça na vida dele, se é um padrão que é valoroso para ele, se faz sentido para ele continuar fazendo isso, e começar a trazer pequenas provocações para que ele consiga sair desse padrão. E a reparação parental limitada é o que eu havia comentado, a gente suprir as necessidades dele com afeto e de uma maneira com que ele se sinta percebido e amparado de fato. E isso é muito interessante porque quando a gente fala de pacientes, que se a palavra tão bem no início, inclusive, mas de pacientes mais resistentes, esse afeto ele faz com que o paciente se sinta visto e ele facilita com que o paciente tenha uma abertura com a gente no processo terapêutico. Deixa eu ver aqui. Eu já finalizei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar nesse aspecto. Não, somente isso mesmo. Aqui estão os livros de base que eu utilizei. Esse aqui foi o principal, que é a terapia do esquema. Ele é basicamente a nossa Bíblia, então ele é muito utilizado, mas eu achei importante trazer aqui para vocês uma indicação de outro livro, também de Jeff Young, e ele é um livro mais leve de se ler. Inclusive, a introdução dele foi feita pelo Aaron Beck, e esse livro, eu sugiro que ele seja lido na faculdade pela leveza que ele tem, porque na faculdade a gente tem muito conteúdo. Mas caso vocês gostem desse livro, pode estar lendo esse aqui, o da terapia do esquema. E também, para quem ficou interessado na química esquemática que eu comentei, eu não coloquei aqui porque eu não tinha planejado falar da química esquemática. Mas tem o livro Sua História de Amor, que ele aprofunda um pouco mais sobre relacionamentos e as dinâmicas de relacionamento de pessoas, e fala sobre qual esquema que deu match ali, o que fez com que a fulana se atraísse por homens que são ausentes e como isso tem a ver com o esquema de abandono dela. É um livro bem legal e é um livro bem gostoso de se ler, sendo bem honesta,
Eu não sou uma leitora ácida, assim, eu tenho um certo. Eu preciso me esforçar bastante para ler, e esse livro da Sua História de Amor eu li em um dia, o que é raríssimo acontecer. E aqui eu trouxe um pouco do que eu pretendo trazer também no curso, porque, como eu comentei, a terapia do esquema é muito ampla, então é muito difícil trazê-la em uma hora, e eu também considerei o fato de vocês estarem um pouco mais cansados aqui. Então a gente está um pouco mais vulnerável e fica um pouco difícil de absorver algumas informações. Mas no curso eu pretendo trazer sobre a química esquemática, que eu não anotei aqui, sobre os fundamentos da terapia do esquema e a base neurológica, porque a gente tem uma explicação juntamente com a amígdala e tudo mais, então eu vou trazer um pouco mais esse aspecto. Como os esquemas se formam e a partir das necessidades emocionais não atendidas, então eu vou trazer alguns exemplos também. E eu pretendo também ver para trazer alguns personagens para facilitar essa percepção. Estudo detalhado de cada esquema, a dinâmica, a origem e o impacto clínico. Como as respostas de enfrentamento, a hipercompensação, a evitação e resignação se manifestam. E a introdução aos modos esquemáticos, que aqui eu só consegui trazer alguns exemplos, o que eles são, como que eles se ativam, como que eles influenciam na vida do paciente. Técnicas e estratégias de intervenção nos esquemas e modos, e é que é importante trazer a enfatização que não vai ser o suficiente para a gente estar atuando como terapeuta do esquema, mas é suficiente para tu entender e poder iniciar a aplicação na clínica enquanto está fazendo uma formação, assim como eu tenho feito. O papel do vínculo terapêutico como ferramenta de segurança e conexão. Eu acabei trazendo um pouco mais de spoiler do que eu tinha planejado sobre esse aqui, mas o vínculo terapêutico ele é muito precioso na terapia do esquema. Inclusive, a Ana Rison, que é a pessoa que eu faço a formação, ela traz muito que uma frase que eu gosto muito, que é talvez eu misture as cores na minha cabeça, gente, que minha cabeça às vezes ela fica meio perdida nas informações. Mas ela traz que no meu verde e no amarelo do paciente, não, no meu azul e no amarelo do paciente acontece o nosso verde. E no verde, justamente, que está o processo de melhora dele. Eu sempre confundo as cores, por isso que eu falei que ia confundir. Eu sempre acabo misturando. Eu falo que eu sou verde com o paciente amarelo, mas a frase correta é eu sou azul, paciente amarelo, e no nosso verde o processo acontece. Inclusive, eu super indico a formação da Ana Rison, gente. Ela é uma formação muito leve, acessível, e ela tem supervisão, grupos de encontro, é bem legal para fazer network também, para quem, se eu não me engano, dá para fazer durante a faculdade, mas quem quiser fazer depois, ela é muito boa para a gente estar sendo conhecido no meio, isso faz muita diferença. Deixa eu só voltar aqui onde que eu parei. A prática é a reparação parental limitada, como forma de ressignificar carências afetivas, como que a gente trabalha isso, e o uso de confronto empático para promover mudanças profundas com acolhimento. Materiais de apoio pretendo trazer tabelas, mapas de esquema e resumos clínicos também. E sugestões de leitura para quem deseja se aprofundar. Então, aqui a minha ideia é trazer mais indicações de livro. Eu pretendo trazer a Sua História de Amor, mas outros também que facilitam e, se possível, eu encaminho o PDF, dentro das informações que me derem. Mas ou qualquer coisa, eu digo, onde a gente encontra os PDF, porque esses livros, eles tendem a ser muito caros, e eu sei que, em alguns momentos, durante a graduação, é um investimento muito alto de se fazer. Então, como eu puder auxiliar, tendo acesso a partes importantes do livro, eu vou estar auxiliando. E sugestões de leitura... Ah, isso eu já comentei. Opa. E algumas outras coisas a mais para melhorar a profundidade, a ética e a sensibilidade na abordagem em si. Aí aqui eu aproveitei para trazer uma frase do Jeff Young, que é: a terapia do esquema ajuda o paciente e pacientes e terapeutas a entender problemas crônicos e persistentes e a organizá-los de maneira compreensível. Eu abro espaço para dúvidas, caso alguém tenha. Ai, que delícia. Adoro. Adorei. E aí eu queria saber dos participantes se querem fazer alguma pergunta, se querem falar sobre alguma coisa. Aqui, a Ana Beatriz colocou: maravilhosa. Incrível, amei demais essa abordagem. Pois é, muito bacana. Giovana, fala aí, Gia. Se ninguém perguntar, eu pergunto. Entrou uma pergunta aqui, olha. A Vai lá. Flávia Radassa, ela falou que queria algum exemplo de necessidade não atendida, um exemplo mais comum. Quando a pessoa ela tem pais ausentes, ela pode se acostumar com a ausência. E daí entra numa das necessidades que eu comentei,
Só vou retornar aqui para pegar para não confundir os nomes, gente. Mas seria a necessidade de, deixa eu só voltar, de vínculo seguro. Então, isso pode acabar gerando um esquema de abandono, um esquema de até mesmo, por mais que não esteja na mesma linha, ele pode trazer um pouco de subjugação ali. Então, as necessidades, normalmente, elas estão ligadas ao que não foi suprido na infância da pessoa, o afeto que ela não teve. E aí que entra a reparação limitada, reparentabilidade. Meu Deus, me enrolei porque eu fiquei nervosa. Mas, enfim, aí que entra o aspecto que eu comentei do vínculo terapêutico, que a gente precisa suprir isso para que o paciente consiga perceber que ele não está mais preso às relações que ele tinha no passado, que agora ele é um adulto, que ele consegue filtrar as pessoas que estão perto da vida dele, que ele não sinta tanta carência de afeto e não seja tão vulnerável aos esquemas dele. Eu coloquei no final. Você mutou o microfone. A Larissa está perguntando aqui qual o processo de estudo que você utilizou para seguir essa abordagem. Gente, eu vou colocar aqui o link da postagem, tá? Para vocês comentarem lá para ganhar para ganhar um dia de imersão com a Ana. Não esqueçam lá de compartilhar, de postar bastante coisa lá, hein? Para a gente fazer o sorteio. Então, Laísa, o processo de estudo foi inicialmente na faculdade. Eu tinha uma amiga aqui na minha cidade que trabalha com terapia do esquema, uma psicóloga, e ela falava sobre, eu achava muito legal a forma com que ela lidava com os pacientes também. Aí eu comecei a catar PDF nos grupos e comecei a ler muitos PDFs. E ela fez também um workshop. Eu comecei a estudar TI em 2023, em agosto de 2023. E daí ela fez um workshop. Nesse workshop eu percebi que realmente era o que eu queria, que fazia sentido para mim. Mas eu também estava estudando as contextuais na Eureka. Então eu estava com o olho brilhando para DBT e para TE. E eu achava que tinha que ser uma abordagem somente, que não poderia trabalhar com as duas em conjuntos. E quando eu perguntei para minha supervisora da Eureka sobre, ela disse que eu poderia utilizar as duas em conjunto. Eu fiquei, cara, aí eu encontrei um ponto principal. E depois que eu me formei, eu iniciei os cursos da Ana Rison, que atualmente eu estou fazendo muito prazer, terapia do esquema. E daí você bem nota para vocês que eu comprei na Black Friday do ano passado. Então, nessa Black Friday veio 3 cursos dela, que é muito prazer, terapia do esquema, o Agenda Próspera, que é muito bom para quem quer iniciar na clínica, ela dá muitas dicas. E veio o terapia do esquema descomplicada. E além disso, mais para frente, esse ano eu acabei comprando o de conceitualização de casos dela também, para facilitar um pouco mais o entendimento dos casos e a organização deles também. Agora é a minha pergunta. Qual é o seu maior desafio atuando com a terapia do esquema? É o desconforto de receber afeto. Porque na terapia do esquema, a gente dá muito afeto para o paciente. Aí, como eu falei, um afeto ético, a gente não vai sair fazendo declaração nem nada do tipo. Mas para quem não recebeu afeto, é desconfortável receber. Então, é muito comum o paciente falar: olha, eu não gosto quando você é flexível comigo, ou tipo, eu não gosto quando você se preocupa muito comigo, eu não sei reagir com a tua preocupação. Então, ensinar o paciente que ele merece afeto e ele pode receber afeto é muito difícil. Inclusive, eu fui uma paciente que levou para terapia isso, que eu falei para minha psicóloga uma vez, falei, nossa, é muito chato quando você fica sendo querida comigo, não... por que você está sendo querida? E eu tinha vindo de abordagens como a TCC, que é um pouco mais rígida, e da psicanálise, que aí era só eu falando praticamente, então foi bem desconfortável para mim. E normalmente os pacientes que vêm para terapia do esquema, eles vêm de outras abordagens também. Então é muito comum eles não estarem acostumados com o afeto e ter que estar ali meio que ensinando eles a receber esse cuidado. Maravilhoso. Mas é isso, Muito gente. legal, gente. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade de falar com vocês, a atenção, e também por vocês terem ficado comigo aqui até o final, basicamente, até as 10 da noite. Oi. É a Ana Rison. Eu vou mandar aqui no chat. Isso que eu ia te perguntar, o nome da Ana, a gente não tem o sobrenome. Isso. Eu acabei moscando, gente. Depois que eu vi a da Laura, eu pensei, nossa, eu devia ter trazido perfis no Instagram para seguir. Mas a Ana Rison, ela dá uma boa base de perfis bons, e tem a Ana Sprite também, que é muito boa. Eu prometo que na formação vou me atentar a essa questão das pessoas que vocês podem estar acompanhando,
porque ajuda bastante. E tem a Weiner Psicologia também, que eles têm uma formação e uma pós na terapia do esquema, que é o que eu pretendo fazer quando acabar essa dela, né? Para não acabar me enchendo em muito curso e não dar conta de nada. Mas eu pretendo fazer a da Weiner também. Gente, deixa eu falar. Desculpa aí, nós acabamos enviando duas palavras-chave, duas listas de presença. Podem ficar com a última aqui, ó. Essa aqui que a Nicole mandou. Eu vou reenviar aqui para não ficar confusão, tá bom? Gente, 10h30, já tá todo mundo querendo dormir. Então, Mas tá. caso vocês tenham alguma Esse aí, dúvida tá sobre bom? Caso você tenha alguma dúvida sobre a terapia do esquema ou queiram saber mais sobre, vocês podem estar me chamando no Instagram também, que eu ajudo tirando dúvidas, ou indicando perfis, auxiliando com indicação de livros, porque eu sei como é uma abordagem um pouco difícil de ter informação. Então, podem ficar à vontade para me chamar. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo em algum momento. Inclusive, quem quiser fazer estágio na Eureka, procura ela aí, vai que ela tem as indicações fortes aí. Eu ajudo bastante também. Caso vocês tenham dúvidas sobre como funciona o estágio, podem me chamar, podem ficar à vontade quanto a isso. Ah, bacana, muito legal. Obrigada, Ana, foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Gente, gostaria de agradecer a todos que ficaram também até agora. Foi o que a Gi falou, 10h30 da noite, a gente está desde as 6 acompanhando o congresso. E foi excelente. Muito bom estar com vocês. E amanhã tem mais. Não deixem de acompanhar, por favor. Deixa eu falar aqui quem que vem amanhã. Ó, amanhã, 10 horas da manhã, nós temos a Cláudia Schiffer, que é a TCP, né, centrada na pessoa. Às 2 da tarde, nós temos a Bruna Mosella, que é analítica. 3h30, nós temos o João Soares, que é de aceitação e compromisso. 5 horas, a Cristina Silveira, com a TCC. No domingo, nós temos o Zion, que vai falar sobre a fenomenologia existencial. E no domingo, 3h30, o Gabriel Carvalho, que vai falar da Gestalt terapia. Então, nós temos muitas coisas ainda para ouvir, muitas coisas para aprender. Então, aguardamos vocês amanhã. Amanhã, 10 horas da manhã, nós começamos, tá bom? Muito obrigada, gente. Uma excelente noite para todas vocês. Obrigada, Ana, mais uma vez. Hoje eu que agradeço a oportunidade por vocês estarem aqui comigo ainda. Obrigadão, gente. Boa noite. Até amanhã. Bom congresso para vocês, pessoal. Tchau.